Oi, gente, tudo bem? Voltamos para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar com os pronomes relativos, né? E o porquê desse nome relativo, né? Então, o pronome relativo é aquele que vai sempre se referir a um termo antecedente, ou seja, ao seu termo antecedente. Todo pronome relativo, guarda isso, ele vai se referir ao seu termo antecedente. Ele vai iniciar uma oração. Essa oração é uma oração subordinada, né? E é interessante que ele vai iniciar essa oração, que é a função de uma conjunção, tá? E ele também vai exercer a mesma função sintática que o seu termo antecedente. Então, são três coisinhas que eu tenho que gravar. Então, o pronome relativo é o pronome que se refere ao seu termo antecedente. Ele vai exercer a mesma função sintática desse termo antecedente. E ele vai o quê? Ele vai iniciar uma oração subordinada. Então, ele vai ter mais ou menos o mesmo valor de uma conjunção. O pronome relativo ele é muito importante como elemento de coesão, para evitar repetições. Se eu digo assim, a menina chegou, a menina está chorando, né? A menina que chegou está chorando. Olha aí como ele uniu duas orações, né? Ele fez uma ponte e você vai entender por que ele exerce a função sintática do seu termo antecedente. Vamos ver quais são os pronomes relativos? Bom, o primeiro é o quê? O que a gente chama de pronome universal. Por que ele é um pronome universal? Porque ele é usado para coisas, para animais, para pessoas, e ele pode substituir todos os outros. Então ele fica muito fácil de ser usado. No geral, é o que é mais usado. Então vamos ver aqui o exemplo. O homem que está sentado é meu pai. O que você percebeu? Eu iniciei uma outra oração, é uma oração interferente, ela está no meio de uma outra, né? E ele está se referindo a quem? Ao homem. Então é a mesma coisa que se eu substituir esse aqui, o que eu vou colocar aqui? Ó? O homem está sentado. Então por isso que a gente diz que ele exerce a mesma função sintática do seu termo antecedente. Ele inicia uma oração que é subordinada a uma outra e ele vai ter valor de conjunção. Então, por isso que ele é um elemento de coesão importante, porque eu posso dizer, o homem é meu pai, o homem está sentado. Ó, vou repetir. Não, o homem que está sentado é meu pai. Vamos ver um outro exemplo? As casas que estão à venda são minhas. Então, olha lá. As casas estão à venda. Ele está o quê? Ó, se referindo ao seu o quê? Ao seu termo antecedente. Esse termo, gente, já deu para perceber que é um substantivo, né? E ele está o quê? Iniciando uma oração que é subordinada a outra oração principal. Bom, nós temos também o quem. O quem, ele só se refere a pessoas, diferente do que. E outra coisa, ele vem precedido de preposição. O quem sempre vem precedido de preposição. Vamos ver um exemplo? Eu digo assim, ó, a mulher a quem me refiro é Dona Maria. Então aqui eu estou iniciando uma outra oração, uma oração subordinada que depende da outra. E ele, ó, está se referindo a seu termo antecedente. Agora, preste atenção aqui, ó. Eu me refiro à mulher. Ó, eu me refiro à mulher. Olha a preposição onde é que veio parar. A regência desse verbo, quem se refere a alguém, tá? A preposição, ó, ela pula aqui, ó, para frente do pronome. Vamos ver outro exemplo? O menino de quem eu não gosto é meu vizinho. Ó, eu não gosto do menino. Olha aqui o verbo gostar pedindo o quê? Pedindo a regência da preposição dele. Por isso que o pronome quem, ele vem sempre precedido de preposição. E ele vai exercer a mesma função sintática do seu termo
antecedente. Que isso a gente vai ver com calma em uma outra aula, ok? Bom, o outro que a gente vai ver é o cujo e variações, né? O que a gente pode usar as variações o qual, as quais, os quais, e o cujo a gente vai ter variações também. Cujo, cuja, cujos, cujas, né? O legal do pronome relativo é que ele pode ser substituído, né? Se eu digo aqui, ó, o homem que está sentado, o homem, o qual está sentado. As casas que estão à venda, as casas as quais estão à venda, né? Professor, eu posso usar o que aqui? Posso. A mulher a que me refiro, mas tem que colocar a preposição, ó. A que me refiro. Então, o que é chamado de universal por isso, ok? Bom, voltando lá para o cujo. Eu digo assim, ó, o cujo ele indica posse, tá? Ele vai indicar que alguma coisa pertence a alguém, né? Ele dá essa ideia de posse. E outra coisa, ele vai vir sempre entre dois substantivos. A gente brinca muito num termo em português que ele vem ensanduichado, né? Ele vem um sanduíche no meio de dois substantivos. Então eu digo assim, ó, o aluno cujo pai faleceu é meu amigo. Estou introduzindo uma oração subordinada. Esse, ó, o pai de quem? Do aluno. Olha lá, é meu amigo. Então, o aluno é meu amigo, né? E o pai dele, do meu amigo, faleceu. Então, são duas orações que eu juntei em uma só. Aqui, ó, a mulher a cujo filho me referi, apareceu a preposição, por quê? Porque quem se refere a. Olha a regência do verbo pedindo aqui uma preposição. Então, estou iniciando uma oração e ele vai se referir o quê? Ao seu termo antecedente. Eu me referi ao quê? Ao filho da mulher. Olha a posse aí. Então, cujo, ele vai dar sempre ideia de posse. Onde? Na ideia de lugar. Eu digo, ó, mesma coisa que o em que. Ó, o lugar onde moro é lindo. O lugar em que moro é lindo. Olha o que é aqui universal novamente. E os outros que aparecem, por que eu coloquei hoje? Porque nem sempre essas palavras aqui são pronomes relativos. Então a gente tem que ficar atento quando ele vai substituir. O quanto, quando eu substituo por tudo que, nada que. O como, eu posso substituir pelo qual e variações. E o quando, eu posso substituir por em que. Lembrou que, ó, que e qual, que é uma variação de que. Tá vendo como o que é importante, né? Toda vez que eu trabalhar com pronome relativo? Então, vamos ver um exemplo, ó. Tudo quanto falei é verdade. Tudo que falei é verdade. Então, olha aqui, ó. Iniciei uma oração. Gosto da forma como me chama. Gosto da forma pela qual me chama. Olha a substituição, olha como é fácil. E quando? Bendita a hora quando falou a verdade. Bendita a hora o quê? Em que falou a verdade. Então, os pronomes relativos são importantíssimos, por quê? Porque eles são elementos de coesão e a gente precisa muito desses elementos quando a gente vai formular o quê? Redações. Eles simplesmente se referem ao seu termo antecedente, ele vai exercer a mesma função sintática desse termo antecedente e ele inicia orações subordinadas. Que é a mesma função que a gente usa o quê? Usa as conjunções, por isso que o nome dele é relativo. O universal é o que? Pode ser substituído por o qual e variações. Ele é usado para pessoas, coisas, animais. O quem? Eu só posso usar para pessoas e ele vem sempre precedido de preposição.
O cujo e as variações, cujo, cujas, cujos, né? Ele indica sempre posse, alguma coisa de alguém, filho de alguém, livro de alguém, sempre se referindo à posse. O onde, que significa o lugar, e aqueles outros que eu podem ou não trabalhar como o quê? Como pronomes relativos. O quando é sinônimo de tudo que, o como, quando é sinônimo de pelo qual e variações, e o quando eu posso substituir por em que. Numa próxima aula nós vamos trabalhar a função sintática desses pronomes relativos dentro da oração, ok? E até uma próxima aula.